nos ouve. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter nos acordado, porque estamos aqui e sabemos, Senhor meu Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo em nossas vidas. Por essa oportunidade que temos e por nossa decisão que tomamos desse devocional. O quanto isso tem nos alimentado. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por tudo que tem feito, Senhor meu Pai, sobre nós e por tudo que nós já acessamos. E creio, Espírito Santo Deus, que a cada dia vamos acessar mais e mais do Senhor, pois a tua abundância, Senhor meu Deus, nós queremos acessar cada dia mais, Pai. Então, entregamos todo esse dia a Ti, que seja feita a tua vontade, Pai. Que seja, sim, Espírito Santo de Deus, um dia extraordinário, que possamos viver momentos, que possamos ter vivências incríveis nesse dia, Pai, e que memórias sejam marcadas em nosso coração. Então, vem, Espírito Santo de Deus, conduz tudo para a honra e glória do teu nome. Que possamos, nessa manhã, aprender um pouco mais de ti, Deus. Em nome de Jesus. Assim oramos, Pai, assim te agradecemos. Amém. E nesse terceiro dia de devocional, Deus traz em nosso coração que antes da gente fazer algo, eu preciso ser. Então, antes de fazer, eu preciso ser. E lá em Gênesis 2:7 fala: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nossa, nesse versículo, Deus traz a clareza para nós que foi Ele que nos fez, Ele nos criou. E Ele deu um sopro, um fôlego de vida, e assim se fez o homem. Então, primeiro o Deus fez a gente ser. E lá em Mateus 6:33 diz assim, ó: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nesse versículo é muito transparente quando Deus fala que Ele nos ensina que Deus deve ser a prioridade da nossa vida. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, a gente confia em sua vontade e na sua justiça. E Ele vai cuidar de todas as outras coisas. Então, não é o fazer, mas é sim ser quem eu estou sendo. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo. Ah, eu começo o meu dia, já vou lá, já vou arrumando a casa, já vou tomando café, já vou lá, vou fazendo isso, fazendo aquilo, já deu hora de trabalhar, e aí eu começo uma correria e sai. Mas quando, em primeiro lugar, eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar, eu acordo, já saio da cama dizendo, Deus, obrigado por esse dia, pelo privilégio de ter acordado nessa manhã. Eu já vou entregando o meu dia ao Senhor. As coisas vão acontecendo totalmente diferente. Então, primeiro, como que eu estou sendo com Deus? E depois, sim, como eu vou fazer essas coisas todos os dias. Então, eu tenho ouvido com muita frequência correria, eu não tenho tempo, tá uma loucura. E Deus tem me cobrado essas palavras para tirar da minha vida, porque só corre aquele que está atrasado. Realmente, só tá uma loucura aquele que não tem a organização. E Deus tem me cobrado com frequência ao meu coração. Como que eu estou fazendo as coisas? Porque se eu estou no reino de Deus, se eu faço as coisas como em primeiro lugar a Ele, Ele é tranquilidade, Ele é leveza. Por que que a gente tem que estar nessa correria? Por que que a gente tem que fazer as coisas às pressas? Por quê? Porque a gente inverte o sentido. A gente primeiro quer fazer para depois ser para Deus. Mas Ele tem colocado e Ele tem nos ensinado que primeiro a gente tem que ser. E aí, lá em João 15:5 fala assim, ó: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem pertence em mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podes fazer. E aí traz a complementação do outro versículo, que Jesus traz que ele vem nos mostrar que verdadeiramente a vida espiritual, que depende da nossa ligação com ele. Por isso que ontem eu falei tão claro
que sobre a identidade, que como que a gente vai saber quem nós somos se eu não sei quem Deus é? Então, primeiramente, eu preciso me conectar com Ele. Eu preciso ser em Deus para depois fazer as coisas para Deus. E hoje a gente tem olhado somente para o fazer. Aí o ser não dá. E aí, quando a gente decide ser o ser, às vezes é na hora de dormir. Senhor, eu quero orar, tirar um tempo com Deus. Aí o corpo já está cansado e acaba dormindo. E o dia inteiro foi uma loucura. E assim passa um ano, e passa dois, e passa um dia, três, quatro, e um mês, e anos, e a vida começa a virar um ciclo dessa forma, que a gente não tem buscado a Deus em primeiro lugar. Então, quando eu entendo que Deus é o meu tudo, que estar com Ele é tudo, que primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas, é dessa forma que Deus traz esse ensinamento a nós, que primeiro é Ele. E aí, lá em Salmos 46:10, fala assim: Aqueitai-vos e sabei que em Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aqui é uma confiança a Deus, é a paz, é acessar essa leveza dos céus. Ele nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas e que devemos descansar nele, reconhecendo sua soberania, mesmo em meio às dificuldades. E aí, é nessa hora que nós precisamos identificar o tamanho amor de Deus por nas nossas vidas. Só que é mais fácil a gente reclamar, a gente murmurar, do que realmente parar, entregar a Deus e deixar que Ele faça. Porque se foi Ele que me fez, é Ele que está fazendo tudo em minha vida. O que eu preciso é acessar tudo isso, porque Ele me deu um sopro de vida. Ele nos criou, Ele nos amou antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe. Mas agora, o que eu tenho feito com o que Ele fez para mim? Eu tenho realmente buscado ao Senhor? Eu tenho de fato me entregado para Ele ou eu chamo Ele somente nas dificuldades? Eu agradeço a Ele por cada coisa que acontece na minha vida, pelas mais pequenininhas que são, ou somente nas grandes? Como que Deus está sendo em minha vida? Porque é somente como eu identifico Ele que eu consigo ser. Então, hoje nós vivemos num mundo que valoriza mais o fazer. Primeiro tem que fazer as realizações, os resultados, o desempenho. E isso é o que o mundo cobra da gente o tempo todo. Ai, Tati, mas então tu diz que eu deveria ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, orando o dia inteiro, parar o que eu estou fazendo para ir orar? Não, mas sim, é nas minhas atitudes, é nas minhas ações. Porque antes de qualquer ação, Deus nos criou para ser. Então eu preciso ser em Deus para depois fazer. Aí as minhas ações, elas vão ser sim, com amor, com alegria, com prazer. E não porque eu tenho que entregar um resultado ou porque eu estou sendo cobrada, porque eu tenho que cumprir isso, mas como que eu tenho desfrutado da minha vida? Como que eu tenho olhado para ela? Na correria do dia a dia ou de fato entregando tudo para o Senhor? Porque quando eu entrego tudo, porque tudo é dele já, só que a gente tenta reter para nós. Mas quando eu entendo que eu preciso abrir mão da minha vida, entregar para o Senhor, para que Ele venha me mostrar a direção. Ontem eu vi um exemplo e me chamou muita atenção. Quando você pega para chegar em algum lugar, você precisa ter hoje a gente usa o GPS. E para você conseguir chegar nesse lugar, você precisa ouvir o que o GPS está te dando, as informações. Senão você não chega. Por exemplo, a 100 metros vira à direita. A 200 metros vai na rotatória. Vai chegar na rotatória. E ele vai te dando as instruções. E com Deus é a mesma coisa. Ele dá as instruções da nossa vida, só que a gente não quer seguir. E aí a gente se perde no meio do caminho.
Porque ele fala, vai para a direita, não faça isso, vai para o outro lado, não, desvia desse buraco. E a gente não desvia. E aí, quando demora mais para chegar no destino, demora mais para alcançar essa promessa, demora mais. Porque a gente decide pegar atalhos no meio do caminho que não estava na direção de Deus, porque a gente foca no fazer as coisas, muitas vezes em agradar pessoas, e eu deixo de ser quem eu realmente sou, quem eu fui chamada para ser, porque eu sou um fôlego de vida do Senhor, eu sou uma filha amada dele, foi ele que me criou, foi ele que me amou antes da minha mãe. Então, desta forma, a nossa identidade, ela não está baseada nas obras, no que eu estou fazendo, no que eu estou fazendo, mas sim como está o meu coração, como eu tenho escolhido amar a Deus. E é incrível porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as coisas vão acontecendo. Quanto mais próximo eu estou dele, mais eu amo meu marido, mais eu amo a minha vida, mais eu amo minhas filhas, mais eu amo o que eu estou fazendo na minha vida. E as coisas vão se ajustando com muito mais facilidade. Então, desta forma, como eu dei o exemplo do GPS, Deus é o nosso GPS. Ele dá as instruções o tempo todo. A gente tem uma dificuldade, a gente pede ajuda, Deus fala, vai para cá. A gente até sente a paz no coração para ir para cá. Porém, a gente não vai. A gente decide para o outro caminho. E aí a gente se perde. E aí quando a gente se perde, a gente se desespera. Porque aí às vezes perde o sinal do GPS, aí não tem como se localizar mais onde está. Aí a gente busca o que fazer. E aí às vezes não tem internet. E aí você vai na fé mais um trecho para encontrar alguém e pedir informação. Mas na verdade eu só precisava ouvir o que o GPS estava me falando. E desta forma, Deus é na nossa vida. Ele dá a instrução o tempo inteiro, nas dificuldades e também na alegria. Mas a gente às vezes teima no nosso achismo ou pelo caminho que eu acho que é mais perto. Nem sempre andar com Deus vai ser o mais perto para alcançar a minha promessa, mas é estar do lado dele, não na questão da promessa, mas sim o caminho mais curto ou o caminho que não vai ter dificuldade. Só que estando com ele, eu vou conseguir alcançar a minha promessa. Porque ele vai me ajudar, porque se tiver um buraco, ele vai estar lá pegando a minha mão para passar. Se tiver um abismo, ele vai me ajudar a desviar. Então, hoje, nessa manhã, eu trago essa clareza do coração que Deus tem colocado no meu coração, que antes de fazer qualquer coisa, eu preciso ser. Porque eu sou uma filha amada de um Deus vivo. Eu preciso sim reconhecer isso todos os dias, porque o fazer vai fluir. Em todo lugar onde eu colocar os meus pés, eu vou descansar no Senhor, porque Ele está fazendo tudo, porque Ele nos enviou ao mundo para ser a imagem e semelhança dEle e para fazer a vontade dEle aqui. E quando a gente se submete a estar debaixo das asas do Senhor, debaixo dos seus braços, da sua mão, Ele vai nos guiando e nos levando. E isso faz toda a diferença. Então, em que área hoje da nossa vida? Em que área da sua vida hoje você tem se sentido pressionada a fazer antes do que sentir a segurança de ser? O que você está fazendo hoje mais do que sendo? No teu relacionamento de casamento, na sua família, com os seus filhos? Você está fazendo mais para ter a aprovação das pessoas ou você está sendo quem Deus chamou você para ser? No teu trabalho, na tua vida social, como que está a sua vida num todo hoje? Como posso priorizar o meu tempo com Deus antes de entrar na correria do dia a dia? Esses 40 dias de devocional
Deus traz uma leveza, um acesso a Ele muito mais amplo, porque eu estou acordando mais cedo, eu estou dando esse tempo ao Senhor e principalmente essa conexão com Ele no primeiro horário do dia. Antes de fazer qualquer coisa, eu estou me dedicando ao Senhor. Porque muitas pessoas querem a mudança, muitas pessoas querem o resultado, mas não querem passar por esse processo de entregar a vida ao Senhor, de estar mais próximo dele, só querem um resultado. Porque o sistema cobra isso da gente. E aí eu esqueço. Muitas pessoas que eu tenho conversado, a gente fala: "Não, eu tenho Deus acima de qualquer coisa. Não, eu amo o Senhor, a minha vida é do Senhor", mas na hora, então tá, vamos propor algo diferente. "Ai, não sei se eu vou conseguir". Mas cadê essa confiança em Deus? É muito fácil dizer quem você é. Eu sou filha amada de um Deus vivo. Mas na hora da dificuldade, como eu estou? Mas na hora da luta, como que eu estou? Eu lembro que eu sou uma filha amada, que eu tenho um pai todo-poderoso que não vai me deixar faltar nada? Ou eu fico tensa? Ou eu fico cansada, ou eu fico triste? Como que eu estou vendo Deus na minha vida? Porque a partir do momento que eu vejo o poderoso e a soberania dele em mim, assim eu consigo ver quem eu sou. Eu consigo ver, ser essa pessoa que Deus quer que eu seja. De que forma minha identidade em Deus transforma minhas ações e decisões. Então, quando eu estou próximo de Deus, quando eu tenho buscado Ele acima de qualquer coisa, Ele transforma a minha vida. Aí tudo que eu vou fazer, as decisões que eu vou tomar, elas são muito mais rápidas, com muita mais clareza, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei quem está do meu lado, eu sei quem é o meu GPS, ele não vai deixar eu perder o sinal, porque esse GPS do carro, muitas vezes, se não tem internet, a gente perde o sinal. Porém, Deus nunca vai fazer a gente perder o sinal. Quem perde o sinal dele é a nós. Então, se eu decido caminhar com ele e ele dá a mão para mim, eu não vai soltar. Ele nunca soltou a nossa mão. Ele nunca tirou o acesso da gente. Porém, muitas vezes a gente tira, a gente se perde, mas ele tá lá, prontinho. Porque quando a gente está no carro e perde esse sinal, a gente procura alguém ou uma ajuda ou uma área para ter acesso de novo. E com Deus não é diferente. Quando eu me sinto perdida, eu preciso parar, porque quando você perde o sinal, a primeira coisa você para o carro e você começa a buscar o sinal de volta. E assim é com Deus. Se eu estou sentindo que eu estou depressiva, angustiada, com medo, tomada de decisões é muito difícil, porque eu não consigo olhar para frente, porque eu parei a minha vida, eu não sei quem eu sou. Eu preciso realmente parar o que eu estou fazendo. Tudo, para tudo. Você vai para o quarto, coloca um louvor e começa a orar. E entrega esse coração ao Senhor novamente. Porque a partir do momento que você para, você dá o acesso novamente ao Senhor. Você sente que Ele está em você de novo. E aí você muda para sempre. Porque andar com o Senhor não é simplesmente nos momentos ruins. Porque todo mundo deu uma dificuldade, Senhor Deus, como é que eu faço para sair disso? Mas Deus é em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Então, quando eu dou esse acesso ao Senhor e quando eu decido realmente caminhar e viver as Escrituras, viver a minha missão aqui nessa terra, nada me para. Nada vai fazer eu retroceder. Nada vai fazer eu perder o acesso do Senhor. Porque quando vir o problema, eu vou passar por ele. Quando vir a dificuldade, eu vou passar por ele. Porque eu tenho na minha mão o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que me criou, que me deu um sopro de vida e quem fez eu ser essa pessoa que eu sou. Então, todos os dias eu preciso declarar
que eu sou amada por Deus, que primeiro eu preciso ser, a partir dessa base eu vivo uma vida com propósito e com segurança. E nada do que eu ouvi ali de fora vai me abalar. E por isso eu preciso reforçar todos os dias dentro do meu coração quem eu sou. Porque a Bíblia, ela nos traz muitos versículos aonde Deus nos ensina que eu sou forte, que eu sou corajosa, que eu sou destemida, que eu sou alegre, que eu sou feliz. Porém, a gente não declara isso. Aí o nosso subconsciente, ele não capta. Eu sei que Deus fala isso, mas eu não vivo isso. E se eu não vivo isso, quando vir uma palavra contrária, eu deixo entrar no meu coração. Aí vem a frustração, vem o medo, vem a angústia, vem a tristeza. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber quem eu sou. Saber quem Deus é, para me saber quem eu sou. E isso é uma conexão o tempo todo. Porque a Bíblia diz, eu li ali em Gênesis agora, que Deus fez o homem com o pó da terra. Ele deu o sopro de vida. E Deus nos faz lá no ventre da nossa mãe, com todo amor. Agora eu preciso ser essa pessoa que Deus desenhou para mim ser. Sem medo, com coragem, com alegria. E é desta forma que eu trago hoje a palavra. Que antes de fazer qualquer coisa, eu preciso ser. Porque é desta forma que Deus olha para mim. Então, que hoje, nesse dia, a gente possa tirar os minutinhos, ou agora mesmo, e refletir. Quem eu sou aos teus olhos, Senhor? Quem eu sou em Deus? Porque quando eu conseguir identificar quem eu sou em Deus, a minha vida vai mudar por completo. Vai mudar eu com eu mesma, vai mudar eu com Deus, vai mudar eu com meu marido, com as minhas filhas, com o meu trabalho, com tudo se torna mais leve. Desde segunda-feira a gente tem experimentado algo incrível nessa casa. As horas passam mais devagar, consegue fazer muito mais coisa. O tempo de qualidade é outro. As coisas que estão acontecendo é totalmente diferente. Eu tenho ânimo, eu tenho alegria de fazer as coisas. Que muitas vezes, quando a gente está ali na correria do dia a dia, a gente se frustra quando não consegue fazer. Mas quando eu entendo que eu sou ele, o meu limite hoje é esse, tá tudo bem. Então eu vou fazer isso até agora, e agora eu vou. Então eu tenho que me identificar realmente quem eu sou, os meus limites, as minhas travas, para poder ir soltando isso. E quando eu realmente me identifico quem eu sou nos olhos de Deus, eu não paro mais. Daí é só alegria. E aí eu quero mais, cada vez mais, porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais alegria eu estou tendo, mais vida, mais vitamina para acordar todos os dias e fazer as coisas conforme Ele quer. E também respeitando o nosso tempo, porque Deus, ele fez 4 estações para ser vivida. E por que que eu tenho que me trancar numa rotina que muitas vezes tem me matado? Por que que eu tenho que fazer tudo isso para agradar as pessoas que estão ao meu redor? Aí eu crio uma rotina e se eu não consigo cumprir essa rotina, a frustração vem. Não, porque todos os dias eu tenho que acordar às 6 horas, senão eu não consigo arrumar os filhos, tomar café e trabalhar. Por quê? Por que que tem que ser assim, essa cobrança, esse fazer? Não, se o filho não dorme às 8h30 da noite, vai ser um caos. Amanhã não acorda, vai ser uma choradeira, blá, 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 o dia já se atrasa. Calma, acessa a leveza. Vamos viver a vida com mais leveza, vamos ser primeiro. Então, essas 4 estações, elas são para ser vividas de uma forma diferente.
Agora no inverno é mais desafiador sair da cama, porque tá frio, as cobertas estão quentinhas, é muito mais legal ficar lá, é muito mais conforto ficar lá. Então o inverno é um lugar realmente que eu preciso botar o relógio e despertar às 5 da manhã, às 5h15, às 5h30, meia hora antes do que eu acordo no verão. Por quê? Porque o meu corpo, ele demonstra mais cansaço, mais fadiga porque tá frio. Então eu tenho que inverter. Eu tenho que acordar mais cedo para ter mais produtividade. No verão, você já acorda mais cedo. Por quê? Porque o sol já está dentro do quarto. E é mais fácil acordar. Você já acorda para a vida. Ai, vamos lá. Então, nesse dia, eu posso deixar e dormir meia hora a mais ou 15 minutos a mais. Então, eu preciso me ajustar de acordo com o momento que eu estou vivendo diante de Deus. Quem eu estou sendo diante de Deus. E não realmente o que eu preciso fazer para agradar as pessoas, ou para me agradar. E se eu não faço isso, eu já fico desanimado. Não, eu não posso me desanimar mais. Vou ficar triste por coisas que realmente vêm roubar o lugar de Deus na minha vida. Porque eu preciso ser para depois fazer. Primeiro o reino do céu, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiro, eu preciso estar conectada com Deus. E estar aqui às 5h15 da manhã por 40 dias, eu confio e acredito o quanto Deus está renovando as nossas forças. E o quanto Ele está moldando para que a gente não volta mais para onde a gente estava, mas sim para prosseguir cada dia mais na direção do Senhor. Amém? Só alegria? Então, primeiramente, eu preciso ser para depois fazer. Declare isso todos os dias. Quem eu sou diante dos olhos de Deus. E quem Deus é na minha vida. Amém? Só alegria? Vamos orar? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, obrigado por esse ensinamento. Obrigado, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti, Pai. Obrigado por nos ensinar que primeiro eu preciso ser em Ti, para depois fazer as coisas. Porque quando eu entrego as primeiras horas, os primeiros minutos na Tua presença, essa premissa, Pai, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, sim, Espírito Santo de Deus, te damos a total liberdade para que nesta manhã, traga clareza em nosso coração, revela em nosso coração quem nós somos. E que essa revelação fique clara dentro do nosso coração. E que nada e nem ninguém, nem uma dificuldade, nada vem nos afastar do ser. Que possamos identificar o quantas coisas eu estou fazendo para agradar a mim mesma e aos outros, onde na verdade eu só preciso ser quem o Senhor diz que eu preciso ser. Uma filha amada, uma pessoa que não tem medo, que tem coragem, que está com o Senhor, que o medo pode até vir, mas ele não pode estar no meu coração, porque com Deus eu posso todas as coisas. Então que nesta manhã revela ao nosso coração, Senhor, para onde eu devo ir, como eu devo ir, pois se eu sou essa filha amada de um Deus vivo, eu pego na sua mão, Pai, e eu ando com leveza e amor, e eu faço o que é preciso ser feito no tempo que o Senhor determina para as coisas, e não mais no meu tempo, porque no meu tempo eu me frustro, no meu tempo eu desanimo, no meu tempo, Senhor. Então, que nesta manhã, Pai, possamos sim acessar, viver o teu tempo e na tua graça, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor, através das nossas vidas, que a gente vai abrir a nossa boca e falar o que o Senhor tem feito, como que eu estou vivendo hoje a minha vida. Então, obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter nos escolhido, por ter nos formado, por nos amar desde o ventre da nossa mãe. E hoje nós vamos ser,
muito mais do que o fazer, porque o fazer ele vem e o ser nós já nascemos com ele. Então vem, Espírito Santo de Deus e Pai, a Ti nós damos graça e declaramos um dia maravilhoso, um dia extraordinário, onde a gente vai acessar a Tua graça, Pai. Em todas as coisas que a gente for fazer, vamos acessar a Sua abundância. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, decida ser, porque o Senhor está aí e esse ser nasceu com você. Agora basta a gente acessar todos os dias o ser, porque o fazer, o Senhor vai nos mostrar como fazer. E com ele se torna tudo mais fácil. Então, só alegria. Até amanhã.